A mais recente medida do governo federal, nesta sua série interminável de equívocos, é aumentar os impostos. A velha rotina de gestores que não preveniram o Brasil com uma política macroeconômica eficaz e com as indispensáveis reformas que poderiam ter lançado o país em uma plataforma de crescimento sustentável. Em tempos de crise, a solução dos governos é sempre a mesma: aumento de impostos. Os impactos gerados por esta ação acabam sendo danosos para a economia. O remédio que visa curar acaba por agravar a situação do paciente. Esta realidade é especialmente preocupante no plano federal, onde a tentativa de aumento de impostos serve apenas para cobrir os rombos de um governo pesado e ineficiente. O que é um fato na atualidade? Num governo de mesmo segmento partidário, há 13 anos, demonstra notória incapacidade gerencial. E quando acaba de remeter ao Congresso uma previsão orçamentária com déficit de 30 bilhões de reais, coisa inédita. Pois, enquanto isso, a nossa carga tributária já é uma das maiores do planeta, mas o seu retorno em serviços públicos, sabidamente, é pífia. Considerando os pesados impostos pagos pelos brasileiros que entregam para o Estado praticamente 5 meses do seu trabalho por ano, o retorno deveria ser incomparavelmente maior, com educação decente, saúde eficaz, segurança efetiva, saneamento digno, etc. Além disso, os impostos altos do Brasil têm sido causa de políticas contraproducentes, gerando um PIB fraco, inflação crescente, fragilizando a indústria, gerando desemprego, encarecendo os produtos e o custo de vida de cada brasileiro. Segundo o IBGE, a produção industrial despencou 8,9% na comparação com julho do ano passado, configurando o 17º resultado negativo consecutivo na comparação interanual. A indústria encontra-se 14,1% abaixo do nível recorde e opera em patamar semelhante ao de maio de 2009. Já recuamos 6 anos. Hoje, aumentar mais a carga de impostos em nível federal é afetar a baixa competitividade do empresariado nacional, atingindo aqueles que geram emprego e riqueza. Mas o governo federal vai além. Os altos impostos que deveriam ser responsáveis por entregar serviços de primeiro mundo para a população acabam simplesmente para custear uma pesada máquina pública. Em nível federal, os cargos de confiança passam de 23 mil, enquanto nos Estados Unidos chega-se a apenas 8 mil, e um país que tem muito mais população que o nosso. Na Alemanha e França, são apenas 500 cargos de confiança. Na Inglaterra, admiráveis 300, como noticiado pela revista Época e pelo jornal O Estado de São Paulo. Se formos além e considerarmos os governos estaduais do Brasil, chegamos ao número, pasmem, 115 mil cargos de confiança. Somente o Estado do Rio de Janeiro possui praticamente o mesmo número de cargos de confiança que o governo federal norte-americano, e o Estado de São Paulo possui o dobro. Ao invés de aumentar os impostos, o governo federal deveria cortar custos. Hoje são 144 empresas estatais no Brasil, com 132 subsidiárias, como foi lembrado nessa tribuna pelo senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, na data de ontem. Hoje o governo federal é grande e ineficiente, mal gerenciado administrativa e politicamente. Já passou da hora do ministro Levi implementar um real corte de custos, acabando com o período de maquiagens e pedaladas que levaram o governo ao constrangimento de ter que aplicar-se perante e explicar-se perante o Tribunal de Contas da União. É preciso dar exemplo. O Brasil não pode perder as conquistas alcançadas com o Plano Real, o equilíbrio das contas públicas e o fim da inflação, que pune de forma impiedosa aqueles que têm menos. Portanto, é agora um ultraje
que a presidente Dilma confesse hoje não ter percebido a grave crise que se avizinhava durante a sua campanha presidencial. É lamentável para um país como o Brasil, que conquistou a estabilidade mediante esforços, tantos esforços, ver o Planalto encaminhar uma peça orçamentária pela primeira vez deficitária. Não resta alternativa senão reconhecer o fracasso desse governo que aí está. Déficit primário previsto de 30 bilhões e meio de reais. No Rio Grande do Sul, senhores senadores, meu estado, o governador Sartori iniciou agora um processo ambicioso de corte de gastos para tentar salvar um estado que foi entregue para suas mãos em situação de falência. Uma verdadeira herança maldita. Apesar da economia realizada a duras penas, o Rio Grande do Sul continua sendo punido por um governo federal que também não faz o dever de casa e apresentou proposta que incorre em déficit. Que moral tem o governo federal para bloquear as contas do Rio Grande do Sul se em nível federal não tem realizado todos os cortes de gastos necessários para manter seu próprio equilíbrio e a confiabilidade do Brasil no exterior? O Brasil, senhoras e senhores, o Brasil derrete a olhos vistos. O dólar dispara, a inflação não cede e o PIB despenca. Repito, é preciso dar exemplos. O Rio Grande do Sul diminuiu seu tamanho em 10 secretarias há poucos meses. 10 secretarias foram extintas no Rio Grande do Sul pelo governo atual. Reduziu os cargos de confiança quase pela metade. Revisou contratos. Freou a cedência de funcionários e teve mais de 40 iniciativas entre projetos de lei, emendas constitucionais, decretos e medidas administrativas. Infelizmente, o envio da proposta orçamentária desequilibrada pelo governo federal, classificada como calamitosa pela revista inglesa The Economist, com um rombo nas contas públicas, mostrou que vemos o ministro Levi vencido. Sob seu comando, o governo pouparia 1,15% do PIB para amortizar os juros da dívida. Diante de uma economia claudicante, resultado colhido depois do desastroso primeiro mandato de Dilma, o objetivo foi reduzido para 0,15% do PIB, algo que também não deve ser alcançado. O Brasil, então, flerta com o déficit, com a perda de grau de investimento e as bases do Plano Real. Até quando o ministro Levi conseguirá agir como fiador da economia, se dentro do próprio governo não há consenso sobre suas medidas? Até quando Levi resistirá ao fogo amigo? Hoje vemos um ministro que vem cedendo diante das pressões daqueles que desajustaram a economia e advogam o aumento da tributação como solução para o excesso dos gastos públicos. A nova matriz econômica desse governo, que jogou o Brasil na recessão, precisa ser enterrada, ao invés de ressuscitada. Uma política cruel e equivocada, responsável pela destruição do equilíbrio das receitas dos estados, que agonizam diante de um crescente endividamento. A esperança de que esse modelo perverso havia chegado ao fim veio com a nomeação do ministro da Fazenda. Mas vivemos diante de uma presidente confusa e perdida, que sabota seu próprio ministro. Como lembrou Hélio Gaspari em seu artigo de hoje, Levi foi sempre um estranho no bunker dos comissários. O que ninguém esperava é que fritassem a gestão da economia com episódios vulgares. Pergunto, onde está o ministro da Fazenda? Onde está o Levi que assumiu em janeiro? O ministro da Fazenda precisa entender que não resolverá o problema brasileiro preocupando-se apenas com a situação federal e mostrando-se insensível com o drama vivido pelos estados, especialmente com o Rio Grande do Sul. Não cabe ao Congresso dividir os fardos da desastrosa administração Dilma. Não cabe a esta Casa repartir a responsabilidade pelo rombo no orçamento ou aumentar tributos para cobrir os gastos irresponsáveis desse governo. Como lembrou o vice-presidente Michel Temer,
Os brasileiros não aguentam mais impostos. Cabe, então, a nós, parlamentares, devolvermos o orçamento ao governo para que o refaça e apresente soluções. Enviar uma peça deficitária como esta, um rombo que chegará muito além dos 30 bilhões de reais, é um desrespeito com o parlamento e com a nação. Não podemos nos tornar cúmplices dos erros do Planalto. Da maneira que tudo está, Dilma passará para a história colhendo mais um vexame. A primeira presidente ao admitir sua humilhante incompetência em público e incapacidade de controlar os gastos e gerir o Estado de forma clara, prudente e eficiente. Senador Lazier, me permite uma parte? Pois não, senador Regufe. Senador Lazier, eu estou acompanhando o discurso de Vossa Excelência e eu queria aqui fazer um comentário sobre ele. Vossa Excelência é muito feliz quando coloca da necessidade de ter uma eficiência no gasto público, na máquina pública. Infelizmente, nós vemos um governo absolutamente perdido, porque nós temos uma carga tributária nesse país, eu já falei isso aqui, de superior a 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente. Pega os BRICS, a do Brasil é maior do que a da Rússia, é maior do que a da Índia, é maior do que a da China, é maior do que a da África do Sul. E o governo não consegue, com uma carga tributária superior a 36% do produto interno bruto, dar conta. E ainda fala em aumento de impostos para penalizar o contribuinte, ao invés de tornar a sua máquina mais eficiente. Pois não. Vossa Excelência tem que ligar, porque o tempo já foi prorrogado. Ao invés de tornar a sua máquina mais eficiente, em qualificar melhor o gasto público. Então, eu penso que tem alguma coisa errada. E o pior, mas vamos agora dizer que as coisas estão difíceis, porque a temporada é difícil. E quem governou o país nos últimos anos? Se o governo do Fernando Henrique explodiu a dívida pública, e eu fiz essa crítica e tenho essa crítica, quem governou o país nos últimos 12 anos? Quem deixou essa situação do jeito que está? E com uma carga tributária superior a 36% do produto interno bruto, ainda tem que pensar em aumento de impostos? Em fazer o contribuinte pagar o preço pelas ineficiências e incompetências de um governo? Eu não tenho como concordar com isso, não acho isso correto, e quero aqui me somar a esse pronunciamento de Vossa Excelência, senador Lazier. Pois não, e eu quero integrar esse seu pronunciamento ao meu discurso que está terminando, senadora Vanessa. Mas vejam que curiosa situação, o vice-presidente da República usa a expressão: os brasileiros não aguentam mais impostos, mas é do mesmo governo. Nos cabe acrescentar, concordando com o vice-presidente, que nós, brasileiros, não aguentamos mais o governo do jeito que vai não se sabe para onde. Obrigado. A mesa